8 de abril é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Para você ter uma ideia, são esperados por ano 704 mil novos casos da doença no Brasil, isso até em 2025, tá? É um assunto para a gente entender melhor agora, diagnóstico, forma de tratamento, também as questões de evolução, né, nesse tratamento. Vamos entender tudo isso agora no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. E aqui no estúdio, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo o médico oncologista, o doutor Fernando André. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Mulher Demais, viu? Bom dia, Bruna. Bom dia, pessoal. Vamos hoje então bater um papo, conversar sobre saúde, né? Vamos nessa. E você que está aí do outro lado da tela, você sabe, né? Tem espaço aberto aqui no Mulher Demais. Você pode e deve participar do quadro Só Saúde. Você me pergunta como, Bruna? Enviando perguntas para o nosso WhatsApp, compartilhando, quem sabe, uma experiência pessoal de alguém que você conhece no 991050400. Um dia importantíssimo, né, doutor? Dia Mundial de Combate ao Câncer. Então, o mundo inteiro se volta para essas questões, né? E acho que para a gente começar esse bate-papo é importante falar que o câncer não é uma sentença, né? Hoje em dia, isso tudo caiu por terra, né, doutor? Exatamente. Então, ressaltar a importância desse dia, né? Então, nós temos mundialmente, né, o Dia de Combate ao Câncer. E quão importante isso é? Desde o ponto de vista de conscientização, como você falou, hoje a gente já compreende, a gente entende que o diagnóstico do câncer, né, anteriormente era visto como algo, né, que traria ao paciente de fato uma letalidade, mas hoje a gente sabe que a modernização dos tratamentos, a evolução da medicina, o diagnóstico que a gente consegue também fazer, né, Bruna, muitas vezes de forma mais precoce, e o entendimento no desenvolvimento dessa doença. O que é que a gente pode fazer para evitar o surgimento? E quando surgir, como te disse, hoje nós temos muito mais tecnologia, muito mais tratamentos, e a própria equipe de saúde hoje está mais preparada para lidar e para combater essa doença. Sem dúvida, né? Até a gente já recebeu mensagem aqui da Josineide Rocha. Ela trouxe um relato pessoal dizendo aqui, ó, só passando para dizer que o câncer não é o fim, que nunca desistam do tratamento. E ela até citou que a quimioterapia são gotinhas da cura. E ela disse que é prova do que está falando. Então, um relato pessoal, até trazendo aqui esse relato da nossa telespectadora, doutor, a quimioterapia continua sendo uma das formas principais de tratamento contra o câncer, né? Sim, muito bonito, Josineide, você também, né, compartilhar aqui conosco essa tua experiência, essa tua vivência. Então, de fato, a quimioterapia, né, hoje ainda muito temida, uma modalidade de tratamento, digamos que ainda é a base do tratamento oncológico, né? Então, basicamente, Bruno, o que é que a gente vai ter? Vai ser relacionado ao tratamento nas formas cirúrgica, o tratamento sistêmico, que aí vai envolver quimioterapia, envolve também imunoterapia, que é uma nova modalidade de tratamento que surgiu, que também vem revolucionando o tratamento contra o câncer, as terapias-alvo, a radioterapia. Sim. Então, nós temos uma grande gama de formas de combater a doença. E sim, a quimioterapia, ela faz parte do tratamento, então para os pacientes, para as pessoas que têm familiares vivendo essa situação, saibamos que a quimioterapia é uma modalidade importante do tratamento, combate de fato a doença. Os efeitos adversos ela pode causar sim, mas aí vai ter toda uma equipe, os profissionais para estar cuidando e para estar trazendo para esse paciente uma melhor forma de tratamento, de cuidado e de manejo dessas sintomatologias. Sem dúvida. Josineide, um beijo, saúde para você, viu? A gente separou aqui uma telinha com os principais tipos de cânceres, os mais comuns no mundo inteiro, tá? Isso aqui é uma realidade mundial que a gente trouxe nessa tela para você, começando aí com o câncer de pulmão, seguido pelo câncer de mama, depois pelo câncer coloretal, câncer de próstata, câncer de pele não melanoma e ainda o câncer de estômago. A realidade no Brasil é um pouquinho diferente. O câncer de pele é o câncer mais comum, seguido do câncer de mama e logo depois o câncer de próstata. E aqui no país a gente vê que se movimenta um pouco, né? Essa questão do ranking, né, doutor? A gente vê que na telinha é um pouquinho diferente. Então, aqui no Brasil, por sermos um país tropical, então é que o câncer de pele está lá em cima, doutor? Isso, exatamente. Então, existem essas diferenças mesmo
no mundo, né, diferenças epidemiológicas. Então, de fato, no nosso país, o principal câncer mais frequente, mais incidente, então vai ser o câncer de pele não melanoma. No sexo feminino, o câncer de mama. Sim. E no sexo masculino, o câncer de próstata. Também temos uma grande relevância do câncer de pulmão e do câncer coloretal. Quando a gente pensa, então, nessa incidência mais elevada do câncer de pele não melanoma, nós vamos, sim, entender já esse contexto do próprio clima, né? Por sermos um país tropical, a exposição solar também, né? Nós, brasileiros, nós somos expostos ao sol o tempo todo. E também o entendimento, o conhecimento de que essa exposição solar mais prolongada, naqueles horários que a gente sabe que os raios ultravioleta eles têm uma maior incidência e assim um potencial maior de gerar doença, a gente tem esse conhecimento de poucas décadas para cá, né? Então, já para a gente conversar e falar um pouquinho sobre prevenção, então os nossos próprios hábitos, não se expor no sol naquele horário que nós já sabemos, né? Aquele horário entre 10 às 4 da tarde, que temos uma maior incidência dos raios ultravioleta, o uso do protetor solar, né? E principalmente para aquelas pessoas que têm um tom de pele mais claro, né? Que são mais susceptíveis ao desenvolvimento de câncer de pele pela exposição solar. Tem mais uma telinha agora com relação aos fatores de risco, tá? Vamos soltar aí na tela. Consumo de tabaco e álcool, má alimentação, sedentarismo e algumas infecções crônicas. Quando a gente fala em fatores de risco, a gente precisa atentar bastante, né, doutor, para fugir disso aí. Perfeito. É mais ou menos isso, né? Perfeito. Então, que venha a ser o fator de risco. São exatamente esses fatores listados, que foi perfeita essa seleção que vocês fizeram, que são os principais fatores que predispõem o desenvolvimento da doença, né? Então, é esse o ponto, a gente tem que correr deles. Então, o consumo de tabaco e álcool, isso é muito importante que a gente tenha esse entendimento, né? Existe toda uma questão social também relativa a isso, mas eu queria ressaltar. Não são hábitos de saúde, não são hábitos de vida que são saudáveis. Isso a gente vai falar de uma gama de patologias. Se nós formos pensar exclusivamente em mortalidade, o tabaco e o álcool eles vão ser muito relacionados com as doenças cardiovasculares, que são as doenças que ainda mais matam no mundo todo, e também são intimamente relacionados com a segunda causa, que é exatamente o câncer, a neoplasia. Então, olha só o quão importante é que nós nos afastemos dessas questões. Quando a gente fala da questão alimentar, também, né? Então, nós sabemos que o consumo de alimentos, aqui vou dar alguns exemplos, né? Principalmente aqueles alimentos mais industrializados, tá? Certo. Então, eles favorecem o desenvolvimento de várias doenças, dentre elas, desenvolvimento também do câncer. Relativo à prática de atividade física, o sedentarismo, né? Quando o paciente não faz atividade física. Olha que interessante. Quando nós falamos de atividade física, a gente fala de prevenção de doenças, e não só do câncer. E do ponto de vista oncológico, ou seja, das neoplasias, tanto o paciente que está em tratamento, ele tem um benefício em estar realizando a atividade física, como também, para a população geral, diminui o risco. E esse ponto das infecções crônicas também é uma questão muito importante, principalmente quando nós falamos de saúde pública. Todas são questões de saúde pública, né? Mas relativas às infecções crônicas. O que é que a gente poderia citar aqui? As infecções por HPV. As infecções por HPV, elas são muito relacionadas com o quê? Com o câncer de colo de útero e com os cânceres, por exemplo, de cabeça e pescoço. Então, quando a gente fala especificamente do câncer de colo uterino, nós temos vacinas, né? Nós temos uma vacina que protege contra o HPV, que é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de colo uterino. Sim. Então, olha só como a gente pode, de fato, agir de forma preventiva. Outra infecção crônica que eu queria ressaltar aqui seriam as infecções pela hepatite B e hepatite C, né? Hepatite B existe vacina, para hepatite C, infelizmente, não. Mas olha quão importante é essa questão de estar se cuidando, né? De estar visitando o médico periodicamente, realizando os seus exames e também tendo bons hábitos de vida. Dessa forma, a gente diminui de forma significativa o risco de desenvolvimento tanto de câncer como de outras doenças. Outras doenças, né, doutora? Sim. São pilares importantes, né, para a nossa saúde como um todo. Você falou aí sobre a questão do HPV, até chegou um comentário, uma mensagem aqui no WhatsApp do Mulher Demais, da Patrícia Freitas, do Castelo Branco. Um beijo, Patrícia. Ela quer saber sobre o câncer de garganta, doutor, se tem alguma relação com o HPV e se ele pode aparecer depois dos 50 anos de idade.
Ótima pergunta, né? Então, o câncer de garganta, ele vai entrar numa gama de doenças que nós vamos chamar dos cânceres de cabeça e pescoço. Quais são fatores de risco importantes para ele? Infecção por HPV, tá? O próprio ato do tabagismo e do etilismo, né? Então, consumo de cigarro e bebidas alcoólicas. Certo. Então, tem, de fato, íntima relação com o desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço e ele pode, sim, surgir e aparecer em idades mais avançadas, tá? Então, é um tipo de patologia também que, quando a gente fala de prevenção, esses pequenos atos, eles estão diretamente ligados com a prevenção da doença e também vale a pena a gente comentar sobre a questão relativa ao diagnóstico precoce, né? Certo. Então, a próprio exame da cavidade oral pelo próprio paciente, então o surgimento de uma lesão, seja uma lesão esbranquiçada, uma lesão mais avermelhada, uma lesão que tem um caráter também mais ulcerado, se observado, deve-se procurar o profissional de saúde, né? E o exame periódico também do corpo todo, nesse caso principalmente da região de cavidade oral, de garganta, também pode nos fazer dar esse diagnóstico de uma forma precoce, mais precoce, então assim poder fazer tratamentos mais efetivos e ter uma chance de terapêutica de cura maior. Muito bem, a gente vai ficar falando sobre esse assunto no próximo bloco, a gente continua, volta aqui para o quadro Só Saúde, tá? Aí você vai mandando suas mensagens pra gente, para tirar dúvidas, aproveita que tem especialista aqui, né? 991050400. Doutor, excelente participação, eu volto já pra gente conversar mais um Obrigado. bocadinho, Vamos lá. tá certo?